Salve, salve! Alunos aí do sexto ano, está começando mais uma aula de geografia aqui para vocês pelo Centro de Mídias de São Paulo. Eu sou o professor Magno, vou ficar aqui na moderação. Essa é uma aula que está subdividida, essa é a primeira parte, vai ser aí explanada pelo professor Antônio Russo. Uma boa aula a todos aí, professor! Grande Magno, bom dia aí aos alunos, professores e a todos que irão acompanhar mais essa aula do sexto ano, do ensino fundamental e dos anos finais. Nós vamos falar aí sobre o quê? Qual o tema? Fala o tema aí, Magno. Com certeza. Degradação do solo pela ação antrópica, parte 1. É isso aí. Ontem nós fizemos aí uma aula sobre a classificação dos solos, né? E hoje vamos começar a falar sobre a degradação. Peguei um pedacinho da aula muito boa que falou ali sobre a estrutura, né, do solo e tal, muito bacana. Tem até postagem aí que o pessoal colocou no Instagram, dei uma olhadinha lá. É isso aí. Vamos lá para a habilidade, Magno? Vamos, com certeza. Bom, sexto ano é o seguinte, habilidade do currículo paulista EF06GE 28 asterisco, relacionar o processo de degradação do solo com o desmatamento, queimadas, desertificação, uso de agrotóxicos, escassez hídrica, entre outros, e discutir ações para prevenção e conservação do solo em diferentes lugares. Unidade temática Natureza, Ambiente e Qualidade de Vida e objeto de conhecimento Biodiversidade e Ciclo Hidrológico, professor. É isso aí. E para começar, vamos ver um vídeo da ONU Brasil falando sobre juntos podemos parar a degradação da terra. Daqui a pouco a gente volta. Gostou do vídeo, Marcos? Você estava olhando? Excelente. Eu tinha dado uma olhadinha ontem, né, na preparação da aula. É um curtinha, né, mas passa todas as mensagens que deveriam nos mobilizar, né, professor? Porque na realidade nós temos a necessidade do uso do solo, né? Mas tem que ter um uso coerente, né, condizente, né, com o suporte, né, até que ponto, né, o solo suporta, né, o que nós almejamos. Então, dá para unir, né, o que nós precisamos, né, com a utilização do solo, né? Então, por isso que a ação antrópica ela é importante nessa relação aí entre natureza e ser humano. E falando em ação antrópica, vamos ver aí, o que é ação antrópica? Então, vamos lá. A visão da natureza como objeto e fonte inesgotável de recursos à disposição do homem
desencadeou práticas de produção calcadas na exploração intensa e, por vezes, desmedida dos recursos naturais como efeitos danosos para a natureza e o próprio homem. Então, na realidade, essa ação, né, ela é um processo que vem há milhares de anos, né, e ela se intensifica principalmente após a Revolução Industrial, né? Então, a tecnologia, né, a mecanização, ela até, em certo ponto, ela favorece a produção, né, nos meios aí da sociedade. O problema é que isso aí acaba danificando a natureza se a gente não fizer um processo de uso sustentável. Então, mais ou menos até uns 50 anos atrás, né, até a conferência em 1972, não se falava muito dessa questão, né, de meio ambiente, preservação do meio ambiente, ou seja, se utilizava a natureza como, né, um recurso inesgotável, né, a própria água, né, a água é abundante, né, então, vamos usar. O pessoal ainda fala isso, aqui no Brasil, o Brasil é privilegiado que tem abundância de água. É discutível isso, né, professor? Terras imensas, né, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. A natureza nos oferece infinitas possibilidades, é só o homem ir lá e retirar a coisa, retirar da natureza. Então, é um problema que, aos poucos, né, bem, né, lentamente, né, as pessoas, e principalmente, né, os mandatários, né, estão tomando consciência de que a natureza, ela tem os seus recursos, que não são recursos que eles são inesgotáveis, pelo contrário, dependendo do uso dele, né, porque se a gente usar mais do que a natureza nos fornece, obviamente um dia isso vai acabar. Então, muitos dos produtos, das matérias-primas que nós utilizamos hoje, né, ele tem que ser calcado aonde? Na sustentabilidade. E com a sustentabilidade, muitas das que a gente faz aqui, né, de aulas falando sobre meios sustentáveis, tem condições sim de continuar os meios, né, o modo de produção da forma que está sendo, cada vez mais tecnológico, né, sem a necessidade, obviamente, de acabar, né, com a natureza e principalmente com as fontes que nós tanto necessitamos para viver. Uma delas aí que a gente percebe que acaba danificando o meio ambiente, e muito, é a exploração de minérios. Então vamos lá para a próxima tela aí, ó. De modo geral, a mineração causa impacto significativo ao meio ambiente, pois quase sempre o desenvolvimento dessa atividade implica supressão de vegetação, ou seja, a retirada dela, né? Exposição do solo aos processos erosivos, com alterações na quantidade e qualidade dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, além de causar poluição do ar, entre outros aspectos negativos. E aí nós temos uma imagem mostrando aí a degradação ambiental, né, gerada pela mineração na região aí de São Paulo, né, na região de Guararema, né? Então esse impacto, né, a gente percebe que não é só a questão, né, da retirada, né, do minério, né, mas a degradação de um espaço muito amplo, né? Você viu, a gente viu na imagem lá, né, os degraus, né, ou seja, isso era um morro, né, que aí foi retirando, né, retirando a terra para exploração do minério, e aí a gente vê um monte de degraus aí que com o passar do tempo vai se tornar um buraco, né, porque vai retirar até o subsolo. E sempre acrescentando, né, professor Russo, aí que quando você faz esse desbaste aí de uma área ali para extrair o minério, não é só esses aspectos que foram levantados. Tem também os micro-organismos que estavam ali, tem uma certa população que tem ali de animais e tudo mais, e até de questão vegetal e humana também, que você vai alastrando e deslocando para outros locais. Quer dizer, além da erosão e todos esses problemas levantados, tem ainda alguns biológicos, né? E aí complica muito a situação, porque isso faz parte também de um equilíbrio, né? Altera o ecossistema do local, né? Usa maquinários que muitas vezes tem vazamento de óleo, vazamento de graxa, isso aí vai parar no lençol freático, aí polui a água do local, então as pessoas ficam lá, né, contaminadas, né, com a poluição das águas, né, perde a questão da vegetação, né, então a água acaba escorregando no solo, que ele acaba levando a terra, né, então faz o processo erosivo, aí tem o deslizamento, o desmoronamento de solo, então é uma coisa assim que é um efeito dominó, né? Então as práticas de exploração de minérios e de outras explorações, né, dependendo de como é feito, não só acaba danificando o meio ambiente, como também prejudica a sociedade no entorno dessa região.
Vamos lá para a próxima, que tem aí o desmatamento de florestas, né, que são aí mudanças no clima e degradação do solo, né? Sim, né? Porque, ó, por exemplo, no Brasil, 58% das emissões de gases de efeito estufa são provenientes de queimadas e desmatamento. Tem que lembrar que o efeito estufa é um processo natural, né, Magno? É isso aí. E benéfico, né? Isso, exatamente. Ele só acaba agravando, né, com a utilização desse processo de queimadas, o que, né, acaba emitindo dióxido de carbono, gás carbônico, né? Não só as queimadas, como também, né, as indústrias, que também são exemplos aí de poluentes. Altera aí as condições do efeito estufa e acaba, aí sim, um problema que é o aquecimento global, né? Os automóveis, todo esse processo aí de emissão de gases, né, acaba aí danificando o meio ambiente. Ou seja, existe esse processo, ele é natural, né? O Magno aí citou aí o exemplo, mas ao mesmo tempo, né, o aceleramento desse processo danifica. Então, tudo que é da natureza tem que ser do tempo da natureza, não do tempo do ser humano. É isso que a gente tem que retratar. E a questão aí do desmatamento e das queimadas não é só aqui no Brasil, é em todo o planeta, isso principalmente na questão aí da agropecuária, né? Então é um processo aí muito grave que ele tem que ser, né, resolvido, né? Então 58% das emissões de gases de efeito estufas provenientes de queimadas e desmatamento é um número muito elevado, né? O solo também é prejudicado com a urbanização, né? Então aí, ó, temos aí uma imagem da cidade de São Paulo, estádio do Pacaembu. Foi muito lá assistir jogo no estádio do Pacaembu? Fui algumas vezes. Velho conhecido. Velho conhecido aí de todos aqui. Professor, isso daí alterou demais a paisagem, rapaz. Você vê que praticamente a gente não vê vegetação. As vegetações que nós vemos aí são, né, plantadas aí pelo ser humano. Árvores, né, alguns pequenos parques. É uma região central de São Paulo, né? Então a gente vê os espigões, como a gente fala, né? Os prédios aí. Né? Até perder de vista, né? Olha só. Exato. Se a gente pega uma foto aí de 1950, na região aí das imediações do Pacaembu, você vai ver muita vegetação natural, né? Que com o passar do tempo, né, e logicamente com a especulação imobiliária, a valorização do local, ela torna esse meio urbano. E logicamente ele prejudica o solo, porque se você não faz uma organização e não faz uma infraestrutura no local, principalmente deixando vegetação, ela se torna um solo, né, que a água não vai entrar, ela vai escoar e ela vai ter que parar em algum lugar. E muitas vezes vai ocorrer o quê? Enchentes, como acontece aí em vários pontos, não só da cidade de São Paulo, mas em vários pontos do mundo, né? Porque não se preocupou com essa questão aí da vazão da água, porque nós temos aqui vários rios aqui na cidade de São Paulo, né? E esses rios aí, eles foram afunilados, foram mudados os seus leitos, né? E logicamente a água, quando chove, né, a água vem e vai para o mesmo local que ela está acostumada a ir, né? Então a urbanização, principalmente nos grandes centros aqui no Brasil, né, ele foi de uma forma desorganizada, o que propiciou aí, né, essa urbanização desenfreada que nós tivemos aqui na cidade de São Paulo. Mas não aconteceu só no Brasil, né? Não só em São Paulo. Então eu trouxe um exemplo, por exemplo, de Toronto, no Canadá. Olha lá, né, se a gente viu, né, aquela imagem, né, com algumas árvores na região lá do Pacaembu, olha essa imagem aqui, Magno. A hora que eu olhei essa foto aí, eu pensei que era um circuito de algum aparelho eletrônico. Parece, né? Então, os processadores ali. Isso aí é uma cidade. É uma cidade, é Toronto, Canadá, né? Isso não é, e não é daquelas cidades grandes, né? Mas olha lá, o processo de urbanização aí foi enorme, né? No Canadá, né? Que a gente vê enormes prédios aí, né? E praticamente nada de vegetação. Bem pior do que a imagem anterior que nós vimos aí, né, na região do Pacaembu. Então, depende muito, né, dessa organização, dessa infraestrutura. Eu mostrei São Paulo, né, que está no Brasil, né, que é um país emergente, e mostrei uma cidade, né, de Toronto, no Canadá, que é um país desenvolvido. Então, não tem essa relação de desenvolvido, em desenvolvimento, emergente, quanto à degradação do solo. Depende muito de a forma como você utiliza, né? Então, cada vez mais tem que se ter essa preocupação na utilização do solo. Aí tem uma atividade aí, Magno. Oba! Tem uma notícia aí, ó. Vamos chamar o pessoal, então, para participação. Eu já tenho o pessoal aqui já dando bom dia e tal, o professor Reginaldo e tal. Vamos ver, vamos colocar esse pessoal. Posso ler a atividade? Pode ler a atividade, ó. Vamos lá, então.
A notícia abaixo da Agência Brasil tem relação com a utilização do solo na cidade de São Paulo. Explique. Aí a gente deixa o texto para a leitura. Isso. Ou a gente faz a leitura, professor? Quer fazer a leitura? Dá tempo, Pode tá? ser. Tranquilo. Eu Parte de São Paulo entra em estado de alerta para enchentes. Fortes chuvas atingem a capital desde o início da tarde de hoje. Aí, essa data, 12 de 1 de 2021, em janeiro. Parte da cidade de São Paulo entrou em estado de alerta para alagamentos por causa das fortes chuvas que atingem a capital desde o início da tarde de hoje, 12. O estado de alerta é a última em uma escala que varia de observação, atenção, iminência, de transbordamento e de alerta, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, CGE. Há pelo menos 23 pontos de alagamento na cidade, sendo que 7 deles são intransitáveis. Então é uma notícia sobre alagamentos que aconteceu aí em janeiro na cidade de São Paulo. Isso tem relação com a utilização do solo? Daqui 2 minutos nós voltamos. Essa utilização de textos assim para fazer uma correlação, né? E a professora Luciene colocou bem aqui, ó. Ela colocou sim devido à cobertura de concreto sobre os solos. Quer dizer, ela conseguiu fazer uma relação e tudo mais. Isso é bacana, né? Tem também a participação aqui do professora Vânia. Sim, as águas não têm onde infiltrar e os rios foram cobertos, quer dizer, ficou configurada aí a ação antrópica, né, professor? A impermeabilização do solo, né, principalmente por causa do asfaltamento, né, e a concretização aí do trabalho feito aí nos grandes centros, e também tem a questão do afunilamento, né, e logicamente a originalidade dos leitos dos rios foram, né, alterados, né, então tudo isso aí, né, é um motivo para as enchentes. Tanto é que eu trouxe aqui uma imagem da ocupação humana perto lá da confluência do Rio Pinheiros com o Rio Tietê, né? Mas antes, né, dessa invasão aí, em 1929, olha lá, a gente não vê praticamente nenhuma construção aí, Magno. Né? Isso aí é o final do século, da década de 1920, né? Indo lá para a década de 1930, e aí nós temos aí, né, a confluência é quando os dois rios se encontram, né? Se a gente pegar uma foto de hoje dessa região aí, a gente vai ver que tem diferença, né? Se você for nesse lugar aí tentar tirar uma foto, acho que nem dá mais, que as coisas tudo ali na frente, hein? Então, mas aí tem aqui, ó, uma imagem. Tem? Tem uma próxima imagem aí que a gente vê aí uma formação bem próximo da região lá, né? Mas aí já no Rio Guarapiranga, lá no encontro com o Rio Jurubatuba,
tem aí ó, a diferença, né? Se a gente for analisar, vai ser muito próxima a imagem, né, da confluência dos dois rios, né, com essa imagem que nós temos hoje aí do Rio Pinheiros, né? Então, totalmente diferente, porque a extensão dos dois rios, né, as margens deles, vai ter esse tipo de imagem que nós temos. Logicamente, não vai ter lá o Guarapiranga, né, os rios, né, mas vai ter outras imagens até mais drásticas, né, com mais concreto, com mais asfalto, né? E tem que lembrar que os dois rios, eles tinham curvas, né? Então eram rios meandrânticos, não eram tão meandrânticos como é, por exemplo, o rio Amazonas, né? Mas as suas curvas foram alteradas e houve um afunilamento da extensão desses rios, tanto do Rio Pinheiros como do Rio Tietê, né? E, logicamente, quando há uma chuva, né, e principalmente as chuvas de verões, isso acontece muito aqui em São Paulo, acaba tendo pontos de alagamentos. E aí, como falou na notícia, pontos intransitáveis, né? Então, o centro de gerenciamento que nós temos aqui na cidade de São Paulo, ele até tem um site que quando tem chuva você pode entrar lá que vai mostrar os pontos de atenção, né, que aí fica em amarelo, né, os pontos livres que fica em verde e em vermelho tá lá os pontos intransitáveis, ou seja, que está cheio e não tem nem condições nem da pessoa passar a pé como os carros passarem por lá, né? Eu estou pensando aqui, professor, que se a gente pensar no alagamento em si, é uma coisa da natureza, né? O que a gente está frisando aqui na aula é que a ação antrópica ela pode problematizar isso de uma outra maneira, quando você não permite ali um alagamento, digamos, natural. É isso, né? Exato, porque nós temos as vazões, que são as várzeas, que ficam nas imediações desses rios. Então, as várzeas acumulam, né? Então, fica lá uma lagoa d'água, vamos dizer assim, né? Mas essas regiões de várzeas, elas também foram ocupadas, principalmente no século XX, né? A prefeitura loteou várias áreas lá, próximas aí ao Rio Tietê, ao Rio Tamanduateí também, para quem mora perto do Rio Tamanduateí sabe, né? Tudo isso aí foi loteado e as pessoas estão morando lá. E também tem regiões que não tem como, porque são pontos de várzea e aí vai ter alagamentos, né? No Aricanduva também é a mesma coisa, né? Então o processo aí é bem complicado. E não é só o ser humano que sofre, os animais também sofrem. Tem uma imagem de capivaras aí na Universidade de São Paulo aí, ó. Um processo, né, que faz com que, logicamente, a ocupação do solo faça com que os animais tenham que também mudar, né, o seu ritmo, né, o seu empurrando, né, os bichinhos. Vai empurrando, né? Isso acontece, como o Magno falou anteriormente, naquele processo até de degradação biológico que nós temos aí, né, na retirada de recursos minerais. E aí tem uma imagem das enchentes aí, ó, tá lá, ó. A imagem de enchente, né, inundações e escorregamentos de massa, né, se tornaram mais comuns e a presença de extensas áreas urbanas com ocupações vulneráveis intensificaram seus efeitos. Então é comum, infelizmente, ter essas imagens nos períodos de verão, que é os períodos mais chuvosos que nós temos aqui na cidade de São Paulo e em outras partes do Brasil. Não é em todo o Brasil que acontece isso na época de verão, tá certo? E aí nós temos aí os pontos de alagamento, né? Então é interessante retratar isso. Os pontos vermelhos, que não são poucos, são os pontos de alagamento aí, Magno, tá vendo? E olha como há uma vasta hidrografia na região metropolitana de São Paulo, né? Quando a gente fala região metropolitana de São Paulo, são os 39 municípios que fazem parte da região metropolitana. Então nós temos lá as partes em azul, que é a hidrografia da região metropolitana, né? E nós temos aí os pontos vermelhos, que são os pontos onde alagam. Então são vários pontos de alagamento que nós temos na região metropolitana de São Paulo. E não é só o alagamento, né? Nós também temos deslizamentos de encostas aí, de morros, como aparece nessa outra imagem, né? E aí a parte verde é a parte que tem baixo risco de deslizamento, né? A parte em amarelo é a parte que tem um médio risco de deslizamento. Pode ocorrer, né, deslizamentos lá, principalmente em épocas de verão. Agora, as partes em vermelho, né, principalmente em áreas serranas, que é o meu caso aí do litoral, nós temos um alto incidente aí de pontos de deslizamentos. Porque nós sabemos que, né, essas áreas aí, elas foram também ocupadas pelos seres humanos por problemas de habitação, né, Magno? Ninguém quer morar em costa de morro, né, ou propriamente no morro. Ninguém quer morar, né? Mas, infelizmente, por questões habitacionais, né, nós temos esse problema que acontece aí na região metropolitana de São Paulo.
Para vocês aí, né, ter aí mais informações, né, sobre essa questão aí de degradação do solo, né, e outras informações, pode entrar aí no site aí do Ministério do Desenvolvimento Regional, que tem bastante informações sobre esse tema que nós abordamos hoje. Certo, Magnum? Opa, aula show de bola, hein? Estamos aqui, né, para ajudar e colaborar com os nossos posso lembrar colegas. o pessoal aí que vai aparecer o link, apareceu no decorrer da aula e tal, mas vai aparecer de novo o link aí para você avaliar a aula, dizer o que você achou. Faz aí essa avaliação aí, diz aí o que você achou da aula. Eu sou suspeito, adorei a aula. Então tá lá. Então, obrigado aí pela participação no chat, professores. Um ótimo final de semana. Vamos ter a parte 2 na próxima semana. Então, se cuidem. Até a próxima.